né? Mas só nesse aspecto aí que tu falou, Rose, que é muito, muito Entendi, significativo. desculpa. Não, tudo bem. Ah, isso que tu falou do André Green, ele nitidamente está falando daquela frase emblemática do Winnicott, né? De Sim, que o bebê ele não existe. Existe o bebê em um outro, né? Porque isso. precisa do holding. Senão o Lacan falava, né? É um bolo de carne. E aí vai de encontro com a sua fala, né? Você quer ser paternal ou maternal? Se a gente, às vezes, não for maternal com o nosso paciente, não existe a transferência, não tem análise, não existe. É que a gente não pode esquecer uma coisa, tá? Olha Ah, só, vamos botar aqui. Quando a gente está falando do Freud, a gente está falando de uma clínica 3, né? sim, Mãe, filho e o mãe, filho e pai, né? Esse terceiro que entra. o Quando a terceiro. gente fala da Klein, a gente está falando do seio bom, seio mal, geralmente uma clínica Uhum, dual. E quando a uhum, gente fala do Winnicott, que o Winnicott é um arroba Ferenzi, tá? Ele é uma continuação do Ferenzi. Aqui a gente está falando do sujeito. Não, tudo bem, Rita, não tem problema. Quando a gente fala do Winnicott, a gente está falando do sujeito que às vezes sequer existe, tá? E o André Green, se não fosse o Green, Rose, na década de 80, a gente não conheceria o Ferenzi. Né? entendi. O Ferenzi está na Hungria, daí tem o Michael Balint, que traz para a Inglaterra, a mulher do Ferenzi também é responsável por isso, e o André Green, que na década de 80 traz o Ferenzi, e que é tão importante nessa clínica ontológica, nessa clínica do existir, nessa clínica que o sujeito que não existe, ele não vai desejar. Exatamente. E o pai, ele entra geralmente depois, né? Depois. Então, por isso, nesse primeiro momento, ao meu ver, e concordo com esses autores, a gente precisa do chamado holding. E o analista na clínica, ele vai ser ambiente para que esse sujeito seja, e uma clínica que se assemelha a uma questão, uma escuta mais maternal mesmo, tá? É, essa frase aqui ficou bem clara, né, desse vínculo. Para mim, ficou, né, para mim. Mas vale frisar uma coisa, quando a gente vai estudar o André Green, É, ele é um egípcio, né? É radicado na França, um dissidente ali do Lacan, mas o conceito de mãe morta é um conceito muito, mas muito complexo que às vezes tu só vai notar em sessões de análise com o teu analisando, às vezes durante 6, 7 anos, acho. que vai aparecer isso na clínica, de tão complexo que ele é. Nesse livro aqui ele só deu essa pincelada, ele não tá, porque a questão não é bem essa, né? Ele vai entrar na neurose, aqui é outra questão. Então ele só citou mesmo para a gente ter uma noção do que Uhum. há de vir no livro, né? Sim, mas ele realmente é ótimo, tá? O André Green é um dos pós-freudianos mais emblemáticos. Pessoal, vamos retomar então a nossa leitura, página 70 15. e item 15. Né? Então, alguém gostaria de ler? Não? Sim? Tá, então eu vou fazer a leitura. Eu posso ler aqui, se você puder para mim, que eu estou sem o livro. Não, por favor, eu vou passando aqui. Sintam-se à vontade, pessoal, sempre para ou ergam a mão, abram o microfone e peçam palavra para pontuar, tá? Vejam isso como um encontro, uma associação livre. Não, não é julgamento aqui. Patrick, por favor, faça as honras, então. Vamos lá. Então, item 15, outro exemplo de dado Steckel, abre aspas. Minha mulher admite uma francesa para trabalhar durante as tardes e depois de terem combinado sobre as condições, quer ficar com as recomendações dela. A francesa lhe pede permissão para ficar com elas e indica o motivo. Je cherche un couple à position para don pour les avant-midi. Eu ainda não estou procurando trabalho para as tardes, perdão, para as manhãs. Obviamente, ela tinha a intenção de ainda procurar em outro lugar e talvez conseguir melhores condições. Uma intenção que ela de fato realizou. 16º ponto, Dr. Steckel. Tive que passar um sermão em uma senhora e seu marido,
por cuja solicitação isso acontecia. Fico ouvindo atrás da porta. No fim do meu sermão, que tinha causado visível impressão, eu disse: encantado e estimado senhor. Com isso, eu tinha deletado a qualquer pessoa bem atenta que as palavras estavam endereçadas ao marido, e que foi por causa dele que eu as tinha pronunciado. O Dr. Steckel relata sobre si próprio que durante certo tempo tinha em tratamento 2 pacientes de Trieste, e que sempre costumava cumprimentá-los trocando os nomes. Bom dia, Sr. Pelloni, dizia ao cumprimentá-los, trocando os nomes. Bom dia, Sr. Pelloni, dizia ao Ascoli. Bom dia, Sr. Ascoli e a Pelloni. No começo ele não estava inclinado a atribuir a essa confusão nenhuma motivação mais profunda, mas a explicá-la pelas muitas coisas em comum entre os 2 senhores. Mas ele se convenceu facilmente de que, nesse caso, a troca dos nomes correspondia a uma maneira de vangloriar-se, pois assim ele dava a entender a cada um de seus pacientes italianos que ele não era o único triestino a vir a Viena à procura do seu conselho médico. 18º ponto, o próprio Dr. Steckel, em uma tumultuada assembleia: agora vamos brigar. Em vez de vamos passar ao item 4 da pauta. 19º ponto, um professor em sua aula inaugural: eu não estou disposto, em vez de qualificado, a descrever os méritos do meu muito estimado antecessor. Dr. Steckel, a uma dama que ele suspeitava estar com a doença de Graves. Na altura, a senhora tem um bócio, em vez de cabeça, maior que a sua irmã. Não entendi, Michael. O Dr. Steckel, a uma dama que ele suspeitava estar com uma doença de Graves, né? Na altura, a senhora tem um Klopf, bócio, né? Eu acho que o que a gente tem que ver o que é bócio primeiro, né? Alguém sabe o que é bócio, não? Bócio, significado. Vamos dar um Google aqui. Aumento do volume da glândula da tireoide de caráter crônico, montanhosa, tá. Aumento do volume da glândula da tireoide, é uma doença crônica, em vez de Kopf, cabeça, maior do que a sua irmã. Então me parece aqui que talvez seria um ato falho ele trocando Kropf por Kopf, né? Então dizendo que a cabeça dela era maior do que a irmã. Ele queria falar talvez do Kropf e ele fala da cabeça, né? E isso daqui, né, Patrick, é curioso porque é importante a gente enfatizar isso, que num primeiro momento, até chegar no Freud, esses erros eram somente erros, não havia suspeita. Por isso que a gente diz, a escuta psicanalítica, sobretudo a escuta freudiana, é uma escuta da desconfiança. Não é desconfiança do caráter, mas desconfiança do sujeito que não sabe que sabe. E reitero mais uma vez uma frase emblemática do Freud: quando tu vai no padre, tu fala do que tu sabe. Quando tu vai no psicanalista, tu fala do que tu não sabe. Né? Então, esses atos falhos, em tese, é quando a gente entrega situações que a gente está pensando, mas não quer falar. Semana retrasada, eu falava do Papa em 2014, comentando a crise na Ucrânia, já em 2014, em que ele falava katsu, que por sua vez é um palavrão, em vez de falar caso. Então, nesse ato falho, ele está dizendo a situação que ele está, sobretudo, puteado com a situação, né? Já aconteceu com vocês algum ato falho, assim? Alguém gostaria de, seja na clínica ou pessoal? Entra como um xisto, assim, uma intenção que vem sem querer, mas na verdade diz alguma coisa, né? O xiste é interessante, porque ele é uma formação de compromisso, o xiste, né? O que seria isso? Uma formação de compromisso é quando as 3 instâncias, o eu, né, ou id,
o ego e o superego firmam um acordo, de forma que os três fiquem tranquilos. Toda a minha agressividade que está recalcada, ela sai numa piada dizendo, não, Patrick, tu é... Não, tu é um imbecil, né, cara? E daí tu diz, como assim? Não, tô brincando, hipótese alguma. Mas, qual é a formação de compromisso? Que esse xiste, essa brincadeirinha que a gente diz, o superego tá tranquilo. Porque o superego diz o seguinte, não, politicamente tu foi correto. Tu não infringiu nenhuma regra. Tu não infringiu as normas sociais. Ao mesmo tempo que o id, ele foi saciado com agressividade. E o ego, que é o mediador, ele vai dizer o seguinte, não, deixa passar porque não infringiu nenhuma regra. Então é uma formação de compromisso das três instâncias. Né? O xiste, ele tem essa característica. O ato falho, por muitas vezes, ele escapa o superego. Ele só pega e vai. Né? Então, nem sempre um ato falho vai ter uma formação de compromisso ali, né? Ele só vai, vai. Seja o que Deus quiser. Bom dia, Ana. Patrick, queres que eu siga? Queres seguir? Eu acho melhor você seguir, porque tem alguns termos aqui que eu não conheço, que fica ruim de ler, e aí você acaba perdendo a intenção correta do texto. Acho Não, mais fica fácil você tranquilo. seguir então, né? Tá, eu também não sei, mas a gente vai aprendendo junto. Tá? Vou seguir aqui então. Dr. Steckel relata: alguém quer descrever a relação de dois amigos, um dos quais deve ser caracterizado como judeu. Ele diz: eles viviam juntos com Castor e Pollux, em vez de Pollux, irmão mítico de Castor. Né? Olha só que interessante isso. Dr. Steckel relata: alguém que quer descrever a relação de dois amigos, um dos quais deve ser caracterizado como judeu. Ele diz: eles viviam juntos como Castor e Pollux, em vez de Pollux, irmão mítico de Castor. Isso não foi de modo algum um xiste. O próprio falante não tinha percebido o lapso verbal, e só o fez quando eu chamei a atenção para ele. Ocasionalmente, um lapso verbal substitui uma caracterização detalhada. Uma jovem senhora que dá as ordens em casa conta-me sobre seu marido adoentado, que ele havia estado no médico para consultá-lo sobre uma dieta propícia. O médico, porém, disse que isso não teria importância. Ele pode comer e beber o que eu quiser. Olha o ato falho. Eu, né? Kann essen und trinken, was ich will. Os dois próximos exemplos de Theodor Hayek, né, diga-se de passagem, eis aqui um psicanalista leigo, né, não era um médico da época. Esse daqui foi um que foi cassado o direito de ser psicanalista, e o Freud foi um dos defensores para ele exercer a profissão. Né? Só uma curiosidade sobre o Hayek. O excelente autor para a gente estudar sobre o silêncio na psicanálise, tá? Ele tem um texto na obra do Nasio sobre o silêncio fantástico. Os dois próximos exemplos de Theodor Hayek são oriundos de situações em que os lapsos verbais ocorrem de modo especialmente fácil, porque neles muito mais deverá necessariamente ser retido do que o que se pode dizer. São oriundos de situações em que lapsos verbais ocorrem de modo especialmente fácil, porque neles muito mais deverá necessariamente ser retido, no lapso verbal, muito mais retido do que se pode dizer. Um senhor apresenta suas condolências para uma jovem senhora, cujo marido havia morrido recentemente. E acrescenta: a senhora encontrará consolo ao enviuvar-se, Widmen, em vez de Widmen, dedicar-se inteiramente ao seu
os seus filhos. O pensamento reprimido apontava para um tipo diferente de consolo. Uma viúva jovem e bonita, Pitvi, logo vai desfrutar de novos prazeres sexuais. Conseguiram notar aqui o ato falho? Acho que aí ficou mais fácil, né? Compreender o que ele queria dizer. Alguém quer pontuar alguma coisa? Fique à vontade, pessoal. É associação livre. Ninguém vai ser julgado por pontuar alguma coisa. Algum insight que teve sobre os autores? Quem quer falar alguma coisa? Não? Então sigo mais um pouquinho. Em uma reunião social, o mesmo senhor conversa com a mesma moça sobre os grandes preparativos que estavam sendo feitos em Berlim para a Páscoa. E pergunta: a senhora, notem que o foco, né, é muito na questão da linguagem desses atos falhos, tá? A troca de palavras. A senhora viu a vitrine de Wertheim? Vamos ver o que é Wertheim. Wertheim tem uma história que acompanha os principais fatos da narrativa alemã. Foi o primeiro grande grupo de lojas de departamento da Alemanha pré-guerra. Pertencia a irmãos de uma família judaica. Passou por processos de desapropriação e reivindicação que chegaram até o século XXI. Tá? Então, a senhora viu a vitrine de Wertheim? Ela está inteiramente decotada. Decorated, no lugar de decoriete, enfim, decorada. Acho que já dá mais ou menos para deduzir para onde que ele estava olhando, né? Ele não deveria ter dado expressão em voz alta a sua admiração pelo decote da bela senhora. E eis que se fez valer o pensamento proibido. Né, aqui a gente está falando totalmente de id, o id querendo se manifestar, a pulsão, e daí sendo mais freudiano, né, até na questão sexual. Que não quer dizer sexualidade, enfim, essas duas coisas, que não quer dizer sexo propriamente. Ele não deveria ter dado expressão em voz alta sua admiração pelo decote da bela senhora, e eis que se fez valer o pensamento proibido, transformando a decoração de uma vitrine de mercadorias em um decote, em que a palavra Auslage, vitrine, exposição, foi usada inconscientemente com duplo sentido. E aí, pessoal, pontuações? Eu acho isso interessante, porque assim, eu venho de uma formação de artes cênicas, né? Eu trabalhei muito tempo como ator. E dentro do processo de interpretação, você tem o subtexto. O subtexto nada mais é do que você está pensando numa intenção e falando com outra. Como eu posso dizer que te amo, pensando que te odeio. E aí, me parece muito esse jogo entre o id e o ego e as palavras, né? Porque decotado para decorado realmente é muito parecido. E assim, inclusive na língua alemã, né? É engraçado isso, porque às vezes as palavras não coincidem aqui, coincidentemente estão parecidas, né? Agora essa questão do decotado para o decorado ali foi muito interessante a observação. Fala mais do psicanalista do que da paciente, né? Sim, sim, sim. E isso, essa sagacidade que o Freud teve de notar esses erros tão sutis que entregam bastante. Ó, a mesma condição aplica-se também a uma observação da qual o Dr. Hans Sachs procurou dar conta detalhadamente. Olha a quantidade de exemplos que o Freud vai citando. 25. Uma dama me conta sobre um conhecido comum que, quando ela ouviu da última vez, ele estava tão elegantemente vestido como sempre.
e calçava, em especial, extraordinariamente belos sapatos baixos, Halbschuhe, de cor marrom. A minha pergunta, onde ela havia encontrado, ela relatou: ele bateu a porta de minha casa e eu o vi pelas persianas baixadas, mas eu nem abri, nem dei qualquer outro sinal de vida, porque eu não queria que ele soubesse que eu já estava na cidade. Enquanto eu escutava, Patrick, só se puder fechar aí o microfone vai ajudar. Mas eu nem abri, nem dei qualquer outro sinal de vida, porque eu não queria que ele soubesse que eu já estava na cidade. Enquanto eu a escutava, pensei que ela estava me escondendo algo, e que o mais provável era que ela não tivesse aberto por não estar sozinha, nem estar em trajes de receber visitas. E pergunto com um pouco de ironia: então, através das persianas fechadas, a senhora conseguiu admirar-lhes as pantufas? Hausschuhe, literalmente, sapatos de casa. Os sapatos baixos, Habschuhe, literalmente, meios sapatos. Em Hausschuhe, pantufa, consegue expressar-se o pensamento retido no comentário sobre o Hauskleid, vestido para ficar em casa. Só ver qual é o detalhe aqui. Vestido para ficar em casa é uma expressão bem comum que se opõe à roupa que se veste para sair de casa. Hauskleid refere-se à vestimenta para usar em casa ou no jardim, e vai desde a camisola e o vestido simples até aventais de corpo inteiro. Deixa eu voltar. Por outro lado, tentou-se afastar a palavra Haub, metade, porque justamente nessa palavra estava contido o núcleo da resposta proibida. A senhora só estava dizendo meia verdade. Halb Wahrheit, e esconde que estava meio vestida. Halb angezogen. O lapso verbal também havia sido promovido pelo fato de, imediatamente antes, termos falado sobre a vida conjugal e a felicidade doméstica do senhor em questão, o que sem dúvida codeterminou o deslocamento para sua pessoa. Por fim, tenho de admitir que talvez minha inveja tenha influenciado para eu deixar esse senhor elegante andando de pantufas, Hausschuhe, pela rua. Pouco tempo antes, eu mesmo tinha comprado sapatos baixos, Hausschuhe, de cor marrom, que de modo algum eram extraordinariamente belos. Tempos de guerra, como presente, promovem uma série de lapsos verbais cuja compreensão é de pouca dificuldade. Em que regimento está o seu filho? Perguntaram a uma senhora, ela respondeu: está no de Matadores, Merden, do 42, do 42º. Ela disse Merder, matadores, em vez de Mercer, morteiros. Olha o ato falho dela aqui, né? O filho está nos matadores e não nos morteiros, dizendo que ela pensava a respeito. O tenente Henrik Heimann escreve da frente de batalha: eu fui arrancado voltar aqui um pequeno detalhe, pessoal. Quando a gente estuda Ferenczi e a gente estuda a técnica ativa, não sei se vocês já ouviram falar sobre a técnica ativa. A técnica ativa do Ferenczi consistia em ele dar ordens ou dar orientações aos seus analisandos, no qual ele dizia: você não poderá ter relações sexuais com o seu esposo, com a sua esposa, até a nossa próxima sessão. Mas o que ele queria fazer isso? Ele não queria
ser um profissional que dá dicas, orientações. Não era isso que ele visava. Ele visava gerar tensão no aparelho psíquico ou relaxar o aparelho psíquico. Porque quando nós geramos tensão, né, vamos botar aí tempos de guerra, né, como ele diz ali, ó, tempos de guerra como presente promove uma série de lapsos verbais. Por quê? Porque a tensão no aparelho psíquico, ela produz lapsos verbais. Ela também produz atos falhos. Então, quando tu gera, era o que o Ferenczi pensava, quando eu gero tensão nesse aparelho psíquico, eu vou estar fazendo com que o meu analisando produza atos falhos. Haja vista que acessar o inconsciente vai ser por via do xiste, vai ser por via do sonho, vai ser por via do ato falho. Se não por essas vias, a gente não tem como acessar o inconsciente, e sim o pré-consciente, em que alguns autores a gente encontra o equivalente, geralmente nos Estados Unidos, como subconsciente, né? Sendo o subconsciente o pré-consciente, apesar que subconsciente não é muito típico na psicanálise. Eu particularmente não costumo encontrar em nenhuma literatura, mas o subconsciente seria o equivalente ao pré-consciente, aquele que a gente ainda acessa com mais dificuldade. Já o inconsciente, xistes, atos falhos e sonhos, né? Aí a gente está falando do inconsciente freudiano, né? Como um local. Alguém quer pontuar alguma coisa? Dúvidas para a gente conversar juntos? Alguém já leu Ferenczi? Freud, atos falhos, xistes, pontuações? Eu li Freud, Atos Falhos, e comecei a ler Ferenczi, querido. E é bom, né, Ana? O que tu tá lendo do Ferenczi, Ana? Apesar de você ter recomendado começar pelo 4, eu comecei pelo 1. Não, tudo certo. Eu comecei pelo 1. Tu chegou na pedagogia e a criança do Ferenczi? Não, cheguei não. Eu comecei selecionando alguns textos que eu estava interessada e não passei pelo da psicanálise e a pedagogia. Eu vou ver depois. Uhum. Que inclusive eu estou num grupo de estudos de psicanálise e educação. Ah, dos cartéis de estudo lá? É isso? Aham, Legal, isso. que bacana. O do Ferenczi é muito legal, a criança mal acolhida, né? E a Esse questão eu da li, família. achei. Eu achei esse texto, eu não me lembro se foi nesse livro, mas esse foi um texto que você já indicou, e eu estava com um paciente que eu senti necessidade e fui na tua dica e li, achei muito interessante. Na realidade, nós temos muitas crianças mal acolhidas nos adultos. E isso, Ana, é a polêmica que existe quando muitos dizem, o Winnicott só atende criança. Na verdade, ele atende esse adulto, a criança do adulto, né? E é aquilo que a gente debatia no início aqui, só trazer mais uma vez para os colegas que não estavam presentes. Eu particularmente gosto muito de trabalhar dessa forma, né? A gente tem praticamente duas psicanálises. A gente tem a epistemológica do Freud e do Lacan, né, que tem ali uma questão mais paternal, uma escuta mais paternal. O Loparic fala, aqui a mãe é cama. A gente está trabalhando aqui uma ética do desejo no Lacan. A mãe é desejo. E a gente tem uma segunda que é mais ontológica, que é a do Ferenczi, a do Winnicott. A escuta é mais maternal. Aqui o Loparic diz, aqui a mãe é colo. Mãe não é cama, ela é colo. A ética que predomina é a do cuidado. Aqui a mãe não é desejo, aqui ela é ambiente, né? Então o analista, ele vai ter o setting, ele vai propiciar um ambiente, aí a gente entra no Ferenczi, aquela da criança mal acolhida, para que crie um ambiente para que esse sujeito seja, né? Porque o Winnicott sempre fala, né? Quanto mais uma pessoa se adapta ao meio, menos autêntica ela vai ser. E aqui a gente vai estar trabalhando com a ética do existir, né? Não a ética do desejo, né? Aqui, antes de desejar, o sujeito tem que existir.
Esse é um ponto legal. E o holding para aquele sujeito que ainda não está devidamente integrado. Voltando então aqui para o 27, retomando. O tenente Henrik Heimann escreve da frente de batalha: eu fui arrancado da leitura de um livro apaixonante para substituir por um momento o telefonista de reconhecimento. No teste de linha do posto da artilharia, reagi dizendo: controle correto, silêncio. Ruhe. Pelo regulamento padrão deveria ter sido controle correto, câmbio. Né? Note aqui, ó, silêncio e câmbio. Meu desvio se explica por meio da irritação pela perturbação da leitura. Então aqui ele está o ato falho dele, né? 28. Um sargento instruiu sua tropa para que cada um desse seu endereço, desse seu endereço correto nas cartas para casa, para que os Getspec Stick, né, pedaços de bacon, em vez de Gepäckstück, itens de bagagem, não fossem perdidos. O excelente exemplo que se segue, importante por seu pano de fundo pesaroso, devo à comunicação do Dr. Kieser, deve ser isso, que fez essa observação e analisou exaustivamente durante sua estada na Suíça neutra, no período da guerra. Eu reproduzo, a seguir, sua comunicação com mínimas omissões. Permito-me comunicar um caso de lapso verbal cometido pelo senhor professor MN em uma de suas conferências do recém-terminado semestre de verão sobre a psicologia das sensações. Tenho de começar dizendo que essas conferências se realizavam no auditório da universidade, diante de uma multidão de prisioneiros de guerra franceses internados e, por outro lado, de uma maioria de estudantes suíços franceses, decididamente simpatizantes da Entente, ou como na própria França. A palavra Boche é usada em geral e exclusivamente para designar os alemães, entretanto, em manifestações públicas, bem como em palestras e assemelhados. Esforçam-se altos funcionários, professores e outras pessoas responsáveis por motivos de neutralidade. Para evitar essas palavras pejorativas, o professor N estava prestes a dissertar sobre a importância prática dos afetos e propôs-se a citar um exemplo de exploração intencionalmente consciente de um afeto, para que um trabalho muscular desinteressante em si mesmo seja carregado de sentimentos prazerosos e se configure mais intensivamente. Portanto, ele narrou em língua francesa, naturalmente a história que acabava de ser publicada em jornais locais, oriunda de um jornal alemão, sobre um mestre-escola alemão que fazia seus alunos trabalharem no jardim, e para inflamá-los a trabalhar mais intensivamente, pedia que imaginasse que no lugar de cada torrão de terra, estariam rachando um crânio francês. Durante a palestra sobre sua história, é claro que N disse com toda correção, Allemand, e não Bosch, a cada vez em que a fala era sobre alemães. Porém, quando chegou o ponto alto, point, da história, ele reproduziu assim as palavras do mestre-escola. Imagine-vous, qu'un sac moche vous écrasez le crâne du français. Deve ser isso. Imagine que em cada moche você esmaga o crânio de um francês. Portanto, no lugar de mote, torrão, moche, vemos claramente como esse erudito
escrupuloso, se conteve desde o começo da narrativa para não ceder ao hábito e talvez também a tentação de permitir que uma palavra expressamente proibida por decreto federal fosse proferida na cátedra do auditório da universidade. E bem, no momento em que ele felizmente disse com completa correção pela última vez, Institute Alemão, professor, mestre escola alemão, e em que, respirando com interno alívio, apressava-se em direção à conclusão sem armadilhas. O vocábulo contido, com esforço, agarrava-se ao mesmo som da palavra mote. E aconteceu a desgraça. O medo da falta de tato político, talvez um prazer contido por utilizar, apesar de tudo, a palavra costumeira e esperada por todos, assim como também a indignação desse republicano e democrata de nascença contra qualquer coerção à liberdade de expressão, interferiram no propósito principal. Voltado para a correta reprodução do exemplo, a tendência interferente era conhecida pelo orador, e como não cabe supor de outro modo, ele tinha pensado nela imediatamente antes do lapso verbal. O professor N não percebeu seu lapso verbal, ou pelo menos não o corrigiu. E por isso, né, pessoal, é tão importante a gente, às vezes, só reproduzir uma fala do nosso analisando. Não precisa botar nada, só reproduzir a mesma, para que ele se dá conta, porque muitas vezes ele não se dá conta no que ele falou. O que se costuma fazer na maioria das vezes, quase que automaticamente. Entretanto, o lapso foi recebido com verdadeira complacência pelos ouvintes predominantemente franceses, e ele produziu efeito inteiramente idêntico ao de um trocadilho intencional. Mas eu acompanhei esse episódio, que parecia inocente, com uma verdadeira excitação interior. Pois se eu tivesse de me impedir, por razões óbvias, de formular ao professor as perguntas exigidas pelo método psicanalítico. Mesmo assim, esse lapso verbal foi para mim como uma prova decisiva da exatidão da doutrina enunciada pelo senhor sob o determinismo dos atos falhos e sobre as analogias e relações profundas entre o lapso verbal e o xiste. Pessoal, acho que até aqui já está bom por hoje, mas agora o mais importante para a gente conversar um pouquinho sobre o que nós vimos aqui. Alguém gostaria de pontuar algo? Né? Observem ali o ato falho, toda a ideologia daquele sujeito e o quanto ele estava buscando reprimir aquilo e mesmo assim, inconscientemente, por isso que o eu não é senhor da própria morada, ele encontra uma forma de externar aquilo, de ter essa gratificação. O que vocês viram sobre o que a gente viu hoje? Alguém gostaria de pontuar alguma coisa? Tiveram algum insight? Alguém Eu acho que gostaria? assim, Fale, Patrick. especialmente o cuidado que a gente tem que ter na hora de dar a retórica, né, por analisando, porque o nosso inconsciente está trabalhando junto com a análise do inconsciente dele. Então, assim, muitas vezes o nosso próprio preconceito pode ser político, religioso, ou algo que possa estar interferindo nessa relação com o analisando, pode vir se expressar dessa maneira que é até grotesca, né? Porque você fala que em vez de esmagar torrões de terra, você está esmagando a cabeça de franceses.
uma palestra para franceses, né? Imagina você tem um analisando que, sei lá, nunca tiver o cara é de esquerda, você é de direita. E aí você vai entrar de uma maneira tão errônea que você perde a relação com o paciente, você perde a confiança dele, você acaba perdendo tudo aquilo que você demorou tanto para conquistar, né? Então, a minha questão seria como mensurar isso e ter esse cuidado, Michel? Porque a minha monografia é em cima da análise, a análise clínica, né? Analítica, e sobre o silêncio. Então, como a gente trabalha essa análise, esse silêncio e essa retórica para evitar ao máximo esse tipo de ato falho ou xixi, né? Essa seria a minha questão. Patrick, fantástico esse ponto que tu colocou, né? Por isso que tem aquele ditado clássico, né? A gente é escravo do que fala, né? E dono do que cala. Então, às vezes, quanto mais verborrágico é o analista, maior a probabilidade de ele dar vazão a esses atos falhos nossos também. Essa colocação que tu fez é muito pertinente. E por isso, Patrick, aí consiste, já passo a palavra, tá, Ana? Aí consiste o profissionalismo e nós estarmos muito cônscios qual é a nossa posição. E aí eu digo, o analista, ele não é uma pessoa, o analista, ele é uma função. O analista, ele não deve ser, sou homem ou sou mulher, não, eu sou uma função, né? A gente está ali como objeto daquela análise. Por isso, o que você acha quando o nosso analisando pergunta para nós? Uma analisando minha perguntou o seguinte: você é contra as drogas ou não? E daí eu devolvi para ela. Por que é tão importante a minha opinião a respeito disso? A propósito, tu disse que não se importa com a opinião de outras pessoas, porque tu precisa saber da minha. Né? Então, esse é um ponto, né, Patrick, que por isso que psicanálise é da prática para a teoria, não da teoria para a prática. E a prática consiste em a gente ter essa escuta bem trabalhada e entender que não é sobre nós, é sobre o nosso analisando. Porque no momento que a gente cai nessa armadilha de fazer pontuações sobre os nossos posicionamentos, eu sempre digo, eu, CPF, tenho as minhas posições. Eu, como analista, eu tenho que me ater ao que é do meu analisando. Quanto mais impessoal possível. Ana, por gentileza. Não, só complementando a fala do colega, ia dizer assim, aí que é tão importante o analista estar com sua análise em dia, porque você precisa estar trabalhando as suas questões para evitar esse processo de que a fala do outro reverbere em alguma questão em você que ainda não está resolvida, porque é aí onde a gente corre o maior risco de deixar a posição do analista e colocar as nossas questões pessoais, né? E você tem toda a razão, a gente percebe muito mais a importância disso quando você vai para a prática, quando você começa a atender o paciente, do que quando você está só na teoria. Mas também quando você está na prática, você percebe o quanto é importante você se aprofundar nesse universo da teoria, para entender as diferentes questões e poder trazer isso para o seu set de análise. Por isso que é tão interessante esse tripé da formação do psicanalista, né? A teoria, a análise pessoal, né? Porque se você não estiver trabalhando essa questão da análise pessoal, você vai ter muitas dificuldades nesse processo. E eu me deparei muito com... Eu vi o quanto era importante isso quando eu comecei o processo do estágio, que eu vi que se algumas questões eu ainda não tivesse resolvido na terapia, teria tido um impacto muito diferente quando da fala de alguns analisandos, né? Então, eu digo, gente, agora eu entendi por que é tão importante o processo da terapia. E por que é importante, mesmo depois, você ainda continuar no processo terapêutico? Porque nós lidamos com vidas, e mesmo que você resolva uma série de situações, existem sempre situações novas que você precisa trabalhar. Né? Então,
E você tem trazido esses estudos para a gente, eles são muito importantes. Eu acho que estudar em grupo, ler, fazer as leituras, discutir, né? Eu não consigo acompanhar com rapidez todas as dicas de leitura que você dá. Mas aquelas que vão me chamando mais atenção e, de repente, casa com algo que eu estou precisando, eu vou incluindo, porque a minha meta é terminar o Freud, que só faltam 3 livros, e depois começar o Lacan, né? Mas isso tem sido um processo importante. E eu entrei em 2 cartéis, que um deixou de ser cartel e passou a ser só grupo de estudo. O de psicanálise e educação a gente deixou de ser cartel, passou a ser só grupo de estudo, e o outro é psicanálise e saúde. Mas é muito rico essas trocas, essas discussões, porque uma coisa é você ler, eu já li esse livro, mas uma coisa é eu lê-lo sozinho, outra coisa é você estar num grupo que está lendo, de repente, uma fala que o Patrick traz trouxe algo que eu não tinha enxergado dessa maneira. Daí essa troca nessas leituras serem tão importantes. Ana, até eu enfatizo isso e faço questão de encorajar os colegas, né? Por mais ingênua que possa parecer, por mais despretensiosa, ou na sua humilde cabeça é uma pergunta burra, não é pergunta burra, porque ela é um fio que tu puxa e uma questão despretensiosa vai buscando outros ganchos. Né? Então é exatamente isso. Quando a gente se atém em falar, a gente abre margem também para os demais. Então esse medo de errar que às vezes a gente tem, ele nos priva de abrir margem em uma discussão muito maior para nós mesmos, sabe? Então eu lembro que eu fiz um curso de oratória muitos anos atrás e que o palestrante dizia: quando o seu coração bate mais rápido, quando a palma da mão suar, é a hora que você tem que falar. Respira fundo e fala, porque senão vai chegar uma hora na sua vida que você vai começar a dizer: aquilo que ele falou era o que eu pensava e eu poderia ter falado antes. Né? Então esse é um ponto relevante. E, Michel, isso tem muito a ver com a nossa criança, porque muitos de nós, quando crianças, fomos silenciados. Não era permitido falar em casa, não era permitido falar na escola, né? Ah, essa pergunta não é importante, menino. Cala a boca, isso não é agora. Então, assim, essa é uma discussão que a gente... E aí você vai silenciando, você vai passar a achar que sua pergunta é boba. Quando eu estava em sala de aula, isso era uma coisa que eu sempre dizia para meus alunos. Gente, perguntem. Se você tem dúvida, pergunte, não guarde as dúvidas para você. Né? Porque essas dúvidas podem muitas vezes, e às vezes foram de questões que pareciam bobas, que eu tive as discussões mais pertinentes na minha sala de aula. Perfeito, concordo. Mais intrigantes, mais interessantes, né? E é importante, então, assim, hoje as crianças são estimuladas, é permitido a elas falar, então, e elas precisam, mas muitas vezes você ainda vê na escola criança que não fala, criança que tem medo de perguntar, criança que se esconde. E aí entra a questão de não quer ser taxada de, pergunta muito, você está errada. Então, tudo precisa ser trabalhado. E até interessante isso, né, vale frisar que as escolas pitagóricas, né, para muitos autores, Pitágoras não era um sujeito, era uma escola. Então, para os pitagóricos, existia uma regra, pelo menos é o que se sabe, de que os aprendizes ficavam 5 anos em silêncio. Eles não poderiam falar porque não tinham conhecimento para falar. Então, essa cultura foi se trazendo. Mas se tu parar para analisar hoje, uma criança de 7, 8, 9 anos tem mais informação, conhecimento, não estou falando de sabedoria, porque sabedoria tem que experienciar, mas conhecimento do que um rei do século XVI ou XVII. Sim, né? Então é por isso estimular e dar voz, né, para que haja essa criticidade. Pessoal, encerramos por aqui, que agora eu tenho um atendimento. Obrigado pela companhia de todos.
E até a semana que vem. Obrigado pela parceria de todos. E é por aí mesmo. A gente constrói conhecimento em grupo, não é individual, não. Quando a gente tem humildade de estar aprendendo juntos, eu acho que é aí que as coisas evoluem. Né? Só para terminar, contar um caso para vocês que eu tive na clínica de uma analisanda que chegou para mim e disse: eu queria que não existisse capitalistas, porque eles não aceitam diferenças. Eu queria reiniciar o mundo e a gente poder viver em sociedade. E daí eu devolvi para ela dizendo: deixa eu ver se eu entendi. Tu quer eliminar os capitalistas para que tenha uma sociedade só de socialistas. E tu vem me dizer que eles não aceitam diferenças. Né? Deixo essa reflexão para vocês, colegas. Michel, maravilhoso, Michel. Muito obrigado pelo bom dia. Fico ansioso pela próxima, querido. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau a todos.